Ok. Olá, terceira série, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Só aqui guardada na quarentena. Então hoje mais um encontro, vamos retornar às nossas atividades. Hoje vamos trabalhar com um conteúdo bem simples, legal, que vocês amam, que é colocação pronominal. Bem, a colocação pronominal é a colocação dos pronomes antes ou depois do verbo ou no meio. Observe aqui. Agora me diga a verdade. Entregue-me isso imediatamente. Falar-te-ei a verdade quando chegar o momento. Eu achei bem interessante porque a colocação pronominal veio imediatamente após a explicação, o conteúdo de pronome. Então, nada mais justo, né? Então, colocação pronominal. Aqui nós temos o pronome antes do verbo, que é uma próclise, depois do verbo, que é ênclise, e entre, no meio do verbo, que indica uma mesóclise. Agora nós precisamos relembrar que a próclise é quem possui o poder maior, porque só vai existir a ênclise e a mesóclise se não houver caso de próclise. Então, ela é empoderada, a próclise. Ela tem um poder maior que as outras. Então, vamos ver os casos de próclise. É quando houver advérbio sem pausa, ou sem vírgula, né? Quando nos encontraremos novamente. Aqui, ó. O quando é advérbio e não possui pausa. Se houvesse uma vírgula, levaria para a ênclise. Palavras ou expressões de sentido negativo. Aqui eu vou ler porque é bem interessante o texto como imagem, só que eu não consegui fazer, né? Dicas para não se apaixonar. Não me conheça. Então, não se apaixonar, não é palavra de sentido negativo, e não me conheça também, o não de sentido negativo. Então, palavras e expressões de sentido negativo. Se não quiser se apaixonar, não me conheça. Pronomes indefinidos, relativos, interrogativos, demonstrativos. Bem, todos eles são fatores de próclise. Não foi exatamente isso que me informaram. Algo me distraiu no caminho. Quem me chamou? Então, aqui é quem, é atração, algo e isso. Então, essas palavras vocês precisam conhecer, relembrar, voltem lá nos pronomes definidos, relativos, interrogativos, demonstrativos e já estão sabendo? Pois é. Quando pedir para justificar por que aqui foi uma próclise, aí você vai falar, porque pronome definido é fator de próclise. Pronome interrogativo é fator de próclise. Pronome demonstrativo é fator de próclise. Ok. E o gerúndio precedido da preposição em. Em se tratando de pontualidade, ele é exemplar. Então, devido a essa preposição, trouxe a próclise. Então, aqui foi um fator de próclise. E se não houver o em, aliás, se não houver em, fica tratando-se de pontualidade. Oração exclamativas e optativas. Oração optativa é aquela que indica um desejo. Então, também é fator de próclise. Que se divirtam bastante. Então, é uma oração optativa. Exclamativa também é fator de próclise. E orações substantivas e adjetivas. Bem, essas orações, como é que eu vou reconhecê-las? As substantivas é pelo pronome se e o que? Conjunção que e o se. E as adjetivas são pronomes relativos. Vamos ver aqui, classificá-las para poder descobrir a próxima. Espero o quê? Que se recuperem logo. Então, nesse caso aqui, é uma conjunção integrante. Então, é uma oração substantiva.
a poeira, a qual se espalhava por todo lugar, impediu-nos de respirar. Então, esse que aqui não é conjunção, esse que aqui é o pronome relativo, porque ele pode substituir por o qual. Portanto, é uma oração adjetiva, que se espalhava por todo lugar. Então, orações adjetivas e substantivas. Pronto, já é fator de próprise. E conjunções coordenativas aditivas, não só, mas também, como também, ou alternativas. Ela leva também para a próprise. Não só se enganou quanto ao horário, como também se irritou. Então, levou a próprise, se irritou e não irritou-se. Ou você vai agora, ou se atrasará. Então, conjunção alternativa e aditiva. Bem, nós já sabemos que a próclise é quem tem o número maior de fatores. Então, ela é quem tem o poder maior. Só emprega ênclise se não houver fator de próclise. Me diga uma coisa. O correto é diga-me. Tá, me desculpe. O correto é desculpe-me. Dane-se. Agora acertou. Entendeu? Então, me diga, está errado, porque é uma regra que não consta. Mas nunca se inicia frase com pronome oblíquo a. Me diga uma coisa. Me desculpe. Não, me dê. Não está correto gramaticalmente. É incorreto. Gerúndio sem a preposição em. Nós vimos lá na prótese. Em se tratando. Então, se não houver a preposição em, leva para a ênfase. Nada respondeu, fazendo-se de desinteressado. Porque não tem o em. E verbos no infinitivo impessoal. Alimentar-se bem e exercitar-se com regularidade são a chave da saúde. Então, alimentar, exercitar, infinitivo impessoal. Então, verbo depois, pronome depois do verbo. E com imperativo afirmativo. Entregue-me isso imediatamente. E também não poderia ser me entregue, porque não se inicia frase com pronome oblíquo. Bem, a mesóclise é a mais fácil de todos, porque o pronome está no meio, no centro do verbo. Isso ocorre no futuro do presente e no futuro do pretérito. Se não houver caso de próclise. Se houver caso de próclise, leva para a próclise, é claro. Faciar a citação pessoalmente ao réu. Então, fará. Como é que eu faço para colocar, inserir esse pronome no meio do verbo? Coloco o infinitivo do verbo, coloco o pronome e o resto do verbo. Não é fará? Eu farei, tu farás, ele fará. Fará. Então, faro. Radical, aí o si e o a. Observe outro. A citação efetuar-se-á, é o futuro do presente também, em qualquer lugar em que se encontrar o réu. Encontrar o réu. Então, efetuar, é infinitivo do verbo, efetuar, aí se e o tracinho a, o hífen. A citação efetuar-se-á. Bem, terminamos a próclise, ênclise e mesóclise. Mas só que nós vimos em apenas um verbo. Agora nós vamos ver na locução verbal. A locução verbal é simples. O pronome pode, se o verbo principal vier no infinitivo ou no gerúndio, o pronome pode vir depois do infinitivo ou depois do gerúndio, ou no meio, ou mesmo até antes. Olha aqui, ó. Deve sentar-se. Deve-se sentar. Aqui, no português brasileiro, a gente não coloca o hífen. Mas o correto é deve-se sentar, que é o gramaticalmente correto. Então, deve sentar-se ou deve-se sentar. Ou antes, ou depois do infinitivo. O mesmo ocorre com o gerúndio. Estamos te vendo. Ou estamos vendo-te. E aqui, não te estamos vendo. Porque aqui tem um fator de próclise. Agora, se o verbo principal estiver no particípio, você nunca coloca o pronome depois do particípio. Quer dizer, não faz a ênclise
não se empregar ente depois do particípio. Pode vir antes ou no meio. Tenho encontrado com frequência. Não o tenho encontrado com frequência. Ou eu o tenho encontrado com frequência. E nunca tenho encontrado, tenho visto, nunca pode colocar entes em relação ao particípio. Ok, terceira série, concluímos mais esta aula e espero que vocês estudem, enviem as tarefas e também podem enviar as dúvidas que eu estarei tirando na hora oportuna, ok?